Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Irmãos, no vídeo de hoje eu vou fazer uma reação sobre a Circular 183 que foi lançado aí na semana passada pela CCB, tá certo? O vídeo de hoje está imperdível, imperdível mesmo. Por quê? Porque neste vídeo eu vou poder mostrar a diferença entre a CCB do papel e a CCB da prática. Por quê? Porque aqui hoje, no culto de manhã, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 7/4, no culto de manhã lá da CCB, o culto online, o ancião que atendeu lá, o Salvador Bueno, ele leu exatamente a circular que eu pretendia falar sobre, que é a circular número 183, deixa eu ver aqui, a circular número 183. Então ele pretendia falar sobre isso. E aí o que aconteceu? Ele leu, eu esperava que ele desse alguma explicação, ele não deu nenhuma explicação, então meio que o vídeo dele acaba sendo inócuo com a leitura, mas eu vou mostrar para vocês aqui de qualquer maneira. E depois ele pregou a palavra, e ali a gente pode ver na prática o que essa circular e as demais circulares significam, entendeu? Vocês vão ver que tá assim excepcional, tá certo? Eu vou gravar esse vídeo como uma live, eu não vou dar pause, cortar nem nada, porque vai ser um vídeo, eu acredito que vai ser um vídeo longo, e porque o assunto que a gente tem para falar aqui é bastante coisa, então vai ser como uma live. Bom, antes de começar, eu preciso te lembrar de não se esquecer de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, dê like, curta, compartilhe, porque essa é a forma de você dizer para o YouTube que você gosta desse conteúdo e que você apoia esse conteúdo, e aí o YouTube divulga mais. E outra coisa, compartilhe também, porque isso é muito importante. Compartilhar isso com as pessoas que você conhece é muito importante, porque aqui no final das contas o foco desse evangelho é falar sobre apologética e vida cristã, ou seja, é falar sobre evangelho no final das contas. Então você vai estar ajudando a disseminar a mensagem do evangelho. E também para você que quer ser aquela pessoa que ajuda esse canal mais ainda, que é uma pessoa comprometida aqui no canal, vou pedir para que você se torne membro do canal. A gente já tem vários membros, os quais eu agradeço bastante, mas você pode se tornar um membro também se inscrevendo, clicando no botão que fica aqui embaixo, torne-se membro, e ali você vai receber benefícios exclusivos, como ter acesso à gravação, por exemplo, dos nossos estudos bíblicos e outras coisas mais que eu estou preparando para os membros. Então torne-se membro do canal e ajude esse canal a crescer, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso assunto de hoje. Bom, é o seguinte, eu vou começar a contar a história aqui de como que estava acontecendo, o que eu estava pensando. Bom, todos eu acho que vocês sabem aí que a CCB lançou essa circular, né? Essa circular aí, várias circulares, na verdade ele lançou quase um livro teológico aí esses dias que passou, foi na última reunião. Para quem não sabe, quem não é da CCB, o que acontece? Lá a congregação, ela tem uma reunião geral de ensinamentos que era uma vez por ano, agora me parece que está 2 vezes por ano. Ali é onde se reúnem, segundo palavras de pessoas que eu já ouvi de lá de dentro, os homens mais inteligentes do mundo com os homens mais santos do mundo, aqueles homens que Deus fala diretamente com eles. Bom, aí eles produzem esses ensinamentos, e esses ensinamentos são passados para a Irmandade. E ensinamento na CCB tem força de lei, no final das contas. Por quê? Que é uma coisa revelada por Deus, segundo eles. Então é uma coisa que Deus os fez saber daquela maneira. Então, portanto, é basicamente um complemento da Bíblia. E é passado para todo mundo, ensinado, e tanto o ministério quanto a Irmandade, né, de maneira geral, tem que seguir isso daí. Bom, eu vou ler aqui hoje com vocês uma dessas circulares, né, um desses ensinamentos que teve, que é a circular número 183. Bom, então eu estava pensando em como que eu vou fazer isso. Qual circular ler, porque é um monte, então eu falei, qual circular ler? Aí eu tava olhando lá e eu vi uma circular com o título que estava escrito assim, fruto do Espírito e boas obras. Falei, eu vou ler essa circular aqui, por quê? Porque essa questão de salvação por obras sempre foi um ponto que a CCB defendeu muito, muito fortemente, entendeu? A salvação lá, você tem que produzir obras para ser salvo. E aí eu pensei, então vamos ler essa circular e aí reagir sobre ela e
ver se o que eles estão dizendo ali tem base bíblica ou não. Para minha surpresa, estava passando culto online na hora, e aí eu resolvi entrar lá para assistir, coisa que eu nunca faço, mas hoje resolvi fazer. Quando eu entrei lá, para minha surpresa, o ancião, e só para deixar claro, tá? O ancião ali que estava lendo isso é um ancião cabeça, tá? É um dos cabeças, né? Dizem, eu não posso afirmar que ele é ou é o presidente de fato, ou é o próximo presidente aí. Então, quer dizer, ele tá ali entre a nata que realmente manda em tudo, e esses ensinamentos ele teve participação ali, pelo menos na assinatura ele teve participação, ou seja, não saiu nada que ele não soubesse. Perfeito. Então, ele estava lendo esse ensinamento. Então, mas eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz. Olha só que absurdo. Ó, pronto, tá aqui. Ó. Esse daqui é eu vou dar um blur aqui e vocês vão ver que a velocidade, quando eu for colocar a voz, vai estar um pouco mais acelerada. Mas é exatamente esse daqui. Ó. Eu coloquei para poder gravar e olha o que aconteceu. Deixa eu dar um play aqui para vocês. Ó. Tá gravando aqui, ele tá lendo, tá escrito aqui embaixo, a leitura da circular, eu acho que tá aparecendo aí para vocês. Não tá porque tá em blur, mas tá escrito assim, leitura da circular, a hora que tava acontecendo, 10h31. E aí o que aconteceu? Eu gravei sem som. Olha só, vou gravar um negócio sem som. Aí eu percebi, já tava avançado. Mas beleza, o meu ponto aqui, deixa eu só voltar e tirar esse vídeo. O meu ponto aqui era o seguinte, eu queria saber se ele iria explicar a circular, porque eu já tinha lido ela, se ele iria explicar a circular. Porque aqui eles trazem conceitos que são estranhos ao CCBano padrão, entendeu? O CCBano médio basicamente não entende das coisas que eles estão falando. Eu queria saber se ele ia explicar. Bom, para surpresa de 0 pessoas, não explicaram absolutamente nada e já foram pro hino. Então, meio que esse vídeo ficou inócuo. Então, por isso é que eu vou trazer aqui para vocês e vou colocar aqui na tela as circulares, a gente vai ler. Essa é a primeira parte, mas eu percebi que estava sem som antes da palavra. Então, a palavra eu gravei ela toda e dá para a gente reagir aqui e mostrar para vocês como que vai ser a aplicação dessa circular. Então, isso daqui é imperdível, vocês vão ver o porquê. Então vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui a tela para poder colocar a circular um pouquinho. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que... não, peraí, só um pouquinho. Deixa eu fazer o seguinte. Aqui, deixa eu colocar isso na tela. Pronto, aí eu acho que vai começar a aparecer para vocês. Pronto, tá aí, ó. Tá aí, eu tinha colocado esse blur aqui em cima, mas eu acho que nem vai precisar, eu vou até tirar, deixa eu só remover isso daqui um pouquinho. Deixa eu ver, cadê o negócio? Pronto, tirei. Beleza, eu vou colocar aqui circular aqui embaixo, porque vai ficar melhor para ler. Não dá para colocar aqui na tela toda, porque vai ficar esquisito. Eu vou deixar só meu rosto aqui e vou colocar aqui para ler. Deixa eu ajustar um pouquinho mais para cima. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos começar a ler. Reunião Gerais de Ensinamento, RGE 2024. Essa daqui é a circular número 183 de 2024. Então vamos lá. O título dela é Fruto do Espírito e Boas Obras. Então, boas obras, para quem sabe, foi sempre um ponto muito forte dentro da CCB. Ela sempre defendeu essa ideia de salvação por obras. Para quem é de lá há muito tempo, sabe exatamente do que eu estou falando, tá certo? Então, é uma coisa que é um calcanhar de Aquiles deles, na verdade. Então, vamos ver o que eles vão falar aqui nessa carta. Bom, caros irmãos, a paz de Deus. Bom, outra coisa, tá? Essa carta que eu estou aqui é uma carta pública. É só você entrar lá na CCB lá e baixar que ela vai estar lá, tá bom? Bom, o presente conselho traz à memória o dever que temos de... já começa um negócio esquisito aqui, ó. O dever que temos de produzir bons frutos. Você vai entender o porquê que é esquisito, porque eles vão ser meio contraditórios na carta. E uma coisa muito importante aqui, ó. Essa primeira parte da nossa conversa aqui é sobre a CCB do papel.
vocês vão reparar o seguinte, que a CCB do papel, deixa eu até dar um foco aqui, a CCB do papel é ruim. Por que é ruim? Porque como os caras são muito fracos em Bíblia, muito fraco de conhecimento bíblico. Por quê? Porque não estudam a Bíblia, são contra estudo bíblico, eles militam contra o estudo bíblico, isso daí é de saber notório a todos, né, que já frequentaram lá alguma vez, sabe que eles não incentivam, não tem escolas bíblicas dominicais, então por isso que é um ensino muito fraquinho, assim, né? Mas a CCB do papel ainda tem muitos pontos que eu não discordo, por exemplo. Tem muitos pontos que eu não discordo. Porque o papel aceita qualquer coisa. O problema é você trazer isso para a prática. E a gente vai ver aqui, daqui a pouco, a prática na palavra, que é o ponto mais alto lá, ou seja, a instrução. Porque esse ancião que vai estar pregando aqui, que eu vou mostrar, ele foi um ancião que participou de todas essas coisas. Participou da escrita, participou de tudo, entendeu? Porque ele é um dos mais antigos, quem assina todas as coisas. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma forte suposição que ele participou de todos, inclusive, não é nem suposição, porque diante do culto online ali, que ele estava dizendo, ele falou que nós tivemos as reuniões, nós fizemos aqui, então ele está incluso, certo? Então, beleza. E ele foi a das pessoas que ajudou a ensinar o povo isso, e foi ele que escreveu, junto com as pessoas. Ele que escreveu, que eu digo, não foi ele que de próprio punho escreveu. O que eu estou dizendo é que ele fez parte da comissão que produziu esse documento. Bom, sendo assim, é o mínimo esperável que ele mesmo, apesar de muitas das vezes, como não tem essa questão do ensino bíblico, então disseminar essas ideias fica difícil. Tá certo? Porque não tem ensino, vai disseminar como? Pelo menos assim algo que a gente espera que ele mesmo siga aquilo que ele ensinou. É o mínimo, né? Mas vamos lá para ver se as coisas são assim. Vamos lá. Bom, então, o dever que temos de produzir frutos para a honra e glória de Deus. Bom, o fruto do Espírito leva à santificação. Então, o fruto do Espírito te santifica. E por ela são realizadas as obras que lhe agradam a Deus. Aqui já começa, você vê que até a redação é esquisita. Porque o dever que temos de produzir fruto. Só que o fruto do Espírito... o presente conselho traz à memória o dever que temos de produzir frutos para a honra de Deus, certo? O fruto do Espírito leva à santificação, e por ela são realizadas as boas obras. Então, o que acontece? Ou seja, você agrada a Deus, então, aqui, agrada a Deus pela produção de fruto do Espírito, certo? Só que o fruto do Espírito, pelo que está na Bíblia, é o Espírito Santo que em nós produz esse fruto, não é? A gente não produz de nós mesmos. Então isso daqui é uma fala completamente incoerente. Por quê? Se a gente produz o fruto do Espírito, significa que o fruto do Espírito está em nós, não está no Espírito Santo. A gente não precisa do Espírito Santo para produzir fruto do Espírito. Então, uma vez que a gente produz esse fruto do Espírito, a gente é santificado. E sendo santificado, agradamos a Deus. Você vê que parte do homem essa análise. O que ele está dizendo aqui nessa primeira frase, aqui nesse primeiro parágrafo aqui, é o que ele está dizendo, é o que eu entendi. Você vai ver que essa ideia vai ser completamente desconexa ao longo do texto, porque no meio do texto ele vai inverter essa lógica, vai dizer que o Espírito Santo é que produz, que é o correto, inclusive, entendeu? Mas vamos lá. É difícil, né? Antes do Senhor Jesus se fazer conhecido do povo, João Batista já pregava no deserto, anunciando o batismo do arrependimento, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Maravilha. Então você vai ver que essa ideia inicial aqui, ele vai começar a detalhar aqui para baixo. Então vamos ver o detalhe dessa ideia inicial. Então ele vai dar um exemplo de João Batista que começou a pregar. Bom, e após o batismo dizia: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Você vai ver que a palavra, após o batismo,
você vai ver que ele chamava as pessoas ao arrependimento e aí batizava as pessoas. Então, o batismo capacitava a pessoa a produzir fruto de arrependimento. Essa é a ideia que está aqui. Eu não vou rebater ponto a ponto bíblico, você vai ver que não vai ser necessário. Quando vocês verem a CCB da prática, vocês vão ver que não vai ser necessário. Mas beleza, vamos lá. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, bom, aquele que vem após mim é o Cristo, né? É mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá bom, vamos ver qual que é a conclusão dele aqui. Os que eram batizados no batismo de João não conheciam a ação do Espírito Santo. Você está vendo que aqui ele vai trazer a ação do Espírito Santo? Aqui em cima ele está dizendo que devemos produzir, porque uma vez produzindo, somos santificados e santificados agradamos a Deus. Essa é a ideia que está aqui. Você está vendo que a ideia aqui começa a se reverter? Ele está dizendo assim, que João Batista não conhecia a ação do Espírito Santo, pois ainda não havia sido enviado. Esse enviado... Bom, deixa isso para lá, porque se a gente for fazer uma análise teológica mais profunda aqui, vocês vão ver que a gente não vai conseguir sair da primeira página. Mas vamos lá. O que só ocorreu depois que o Senhor Jesus Cristo voltou para o céu. Então, quando Jesus voltou, ele mandou o Espírito Santo, tal. É isso que eles estão querendo dizer, apesar de que aqui tem problemas teológicos nessas afirmações, mas depois a gente pode lidar com isso. Bom, assim entendemos que o fruto do Espírito, assim entendemos que o fruto do Espírito na vida daqueles que eram batizados por João, só se manifestou após receberem o Espírito Santo. Então, peraí. Então ele dizia que João batizou e mandou os caras produzir fruto do Espírito. Só que eles não poderiam produzir fruto do Espírito, porque o Espírito Santo é que produzia. Tá certo? Então, você já vê que essa ideia inicial aqui está completamente deturpada. Então, a gente deve produzir para santificação e aí agradar a Deus, não é isso daí que ele está falando. Ele tá querendo dizer na redação que, uma vez que recebemos o Espírito Santo, produzimos frutos e isso é o processo de santificação para agradar a Deus. Então, você vê que a ideia aqui está completamente dissonante. Mas vamos lá, porque piora. Vamos lá, porque piora. Bom, Espírito Santo enviado. Na primeira dispensação. Bom, eu não sei o que ele quer dizer nessa primeira dispensação. Eu acredito que é na primeira dispensação porque Atos haverá outros Pentecostes em Atos, mas sinceramente eu não sei o que ele quer dizer com isso. No dia de Pentecostes. Eu acredito que seja isso, mas essa palavra dispensação, quando a gente vai para a teologia, tem outros significados que eu acho que talvez eles nem saibam disso, mas tudo bem. Mas vamos lá. Bom, quando em Jerusalém ouviram falar que em Samaria receberam a palavra de Deus. Tá, aqui ele já está falando daquela parte mais para frente. E enviaram lá Pedro e João, que oraram para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha sido manifesto, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Certo, impuseram as mãos e recebeu. Paulo escreveu aos Romanos. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Porque quando eres servos do pecado, estáveis, livres da justiça, e que fruto tinheis então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte, mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Você vê que até a citação que eles fazem aqui é fora de contexto, porque o que Paulo está dizendo em Romanos é exatamente o oposto do que eles estão dizendo aqui em cima. É só o oposto, entendeu? Quer dizer, a ideia... E, aliás, isso daqui é bom. Como é um vídeo que a gente está lendo, é bom que os irmãos saibam. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte. Nós somos salvos pela graça mediante fé, tá certo? Então, uma vez... E essa fé é dom de Deus, tá? Então, você vê que a obra de salvação começa e termina com Deus, tá certo? Então, uma vez que nós cremos no Senhor Jesus Cristo e nós recebemos o Espírito Santo, e aí tem várias passagens que eu posso trazer aqui, mas não vou trazer porque senão esse vídeo vai dar 3 horas, entendeu? Então,
nós recebemos o Espírito Santo e o Espírito Santo em nós produz essas boas obras. E, aliás, é uma forma de você verificar se você é um convertido mesmo, é o resultado dessa conversão, se as boas obras estão sendo produzidas. E aqui a gente tem que explicar o que são boas obras, mas eles vão citar alguns textos aqui que eu acho importante. Espera aí só um minutinho aqui que eu vou fazer um negócio. Só um minutinho que eu vou fazer um negócio aqui. Vou dar um pause aqui e volto. Bom, continuando aqui, eu tive que dar um pause porque colocar uma tarja aqui na frente dessa código de barra, porque isso daqui pode dar problema de direitos autorais. Mas vamos lá, então vamos continuar. Então, ó, Paulo, em sua epístola, escreveu aos Gálatas: andai em espíritos e não cumprirei as concupiscências da carne. Bom, beleza, isso daqui é só citando Gálatas. A ideia de fruto do espírito é exatamente o que está escrito em Gálatas, tá? É exatamente o que está escrito em Gálatas. Então, isso, se vocês querem conhecer o que é frutos do espírito e fruto da carne, digamos assim, leiam Gálatas. Aí ele vai dizer assim: pois o fruto do Espírito é produzido pela ação do Espírito Santo. Então, peraí, pela ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Bom, se é pela ação do Espírito Santo na vida da pessoa, de maneira nenhuma pode ser, essa introdução pode estar certa. O presente conselho traz à memória o dever que temos de produzir frutos para a honra de Deus. O fruto do Espírito leva à santificação, e por ela são realizadas as obras que agradam a Deus. Então não pode, porque a ideia aqui dali que a pessoa tem capacidade de per si, né, por si mesma, de produzir um fruto do Espírito. Então isso daqui está errado, mas beleza. A coerência aqui não tem problema. Bom, isso ocorre quando ela crê. Ó, e daqui é outro ponto. Ó. Isso ocorre, ó, o Espírito Santo, ela é recebida. Ó, isso ocorre quando ela crê no Senhor Jesus e o aceita como Salvador, tornando-se o quê? Nova criatura. Então, nessa parte aqui, ele está dizendo que nova criatura é a pessoa que creu no Senhor Jesus e aceitou como Salvador. Cadê o batismo? Não tem. Mas aqui em cima, olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, eu lembro que aqui em cima, não conhece o Espírito Santo, tá. Os que eram batizados, no batismo de João, deixa eu ver aqui, ele citou alguma coisa do batismo aqui, ó. Entendemos que o fruto do Espírito na vida daqueles que eram batizados por João só se manifestou depois da primeira dispensação, no dia, e ouviram a palavra de Samaria, não está aqui. Não está aqui, eu acho que eu estou confundindo com uma outra carta que eu li sobre batismo, mas não tem problema isso, por quê? A pregação vem daqui a pouco. E na pregação vocês vão ver que faz todo sentido isso que eu estou falando. Mas, ok, então vamos continuar. Então ele está dizendo aqui, então isso é importante, mas guardem essa informação. Aqui está dizendo que você se torna nova criatura, porque é outro conceito que eles estão trazendo aqui. Isso ocorre, a pessoa se transforma numa nova criatura quando ela crê no Senhor Jesus e o aceita como Salvador. Biblicamente, isso daqui está completamente correto, sem nenhum problema. Agora, vamos ver na CCB da prática para ver se isso daí é assim mesmo? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Bom, os sinais dessa nova vida, ó, os sinais dessa nova vida aparecem no fruto, pelo fruto que produz, cujas virtudes são caridade, gozo, que é Gálatas 2. Beleza. As boas obras que agradam a Deus. Bom, as boas obras que agradam a Deus são provenientes da santificação. Bom, peraí. Você vê que aqui já começa a misturar conceito. Por quê? Ele está dizendo que a obra é o que produz a santificação. Agora ele está dizendo que as obras é que produzem a santificação. Ou seja, inverteu. Antes a santificação era resultado, digamos assim, as obras eram resultado dessa santificação que o Espírito Santo produz em nós. Agora não. As obras são a base da santificação. Mudou de novo. Sem a qual ninguém verá a Deus, mas a salvação, mas, salvação é pela fé e graça do Senhor Jesus. Então ele trouxe algumas coisas aqui, conceito de santificação, o conceito de que isso ocorre quando a pessoa é salva, quando crê no Senhor Jesus e o aceita como Salvador, porque ele se torna nova criatura, e ele diz aqui que a salvação é pela fé. Muitos conceitos importantes. Apesar de
isso está sendo montado de uma maneira esquisita, com muitos problemas aqui, deixa eu até jogar assim, com muitos problemas, mas existem muitas verdades aqui, misturado com algumas incoerências, com certeza. Bom, o homem, por sua natureza e consciência, isso daqui é um outro problema que não faz o menor sentido. Ó, o homem, tá vendo? O homem aqui, ó, por sua natureza e consciência, sabe quais são as boas obras e más obras pela origem de Adão. Isso daqui eles estão confundindo com o conceito bíblico de que, digamos assim, a lei de Deus ela está na própria natureza e na própria criação, mas não de maneira exaustiva. Que assim, é difícil. Se eu for pegar aqui, vai levar muito tempo. Mas vamos lá. Quais são as boas obras e as más obras pela origem de Adão? Não tem como saber, porque é o seguinte, saber nesse sentido que ele está falando aqui. Por quê? Quando você lê o fruto do Espírito, que é o que ele está dizendo aqui, ó, qual que é o fruto do Espírito? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Como é que a pessoa vai saber de fé se você não conhecer? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, mansidão, temperança, entendeu? Você vê que a ideia aqui é completamente incoerente. Então eu poderia dizer que a CCB do papel ela é muito incoerente, mas vamos continuar. Cujo pecado fez conhecer o bem e o mal, assim o ser humano já nasce, assim o ser humano já nasce destituído da glória de Deus, sob condenação do pecado. Aí eles vão misturar um outro conceito aqui, que é o conceito da depravação total, tá certo? A depravação total que está lá em Romanos, que eu acho que eles vão até citar aqui. Por isso Paulo escreve aos Romanos assim, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, certo? E ainda, como está escrito, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Bom, é engraçado, ó. Não há quem entenda. Mas ele diz aqui que a pessoa, pela sua consciência, ela sabe. Perfeito. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Beleza. Então, qual que é a conclusão? As boas obras que o pecador pode fazer. Então, o pecador pode fazer boas obras. São oriundas da sua consciência, pois sabe naturalmente fazer o bem e o mal. Vejamos o que Jesus disse. Não é brincadeira, né? Se vós, pois, sendo mal, sabeis dar boa... Esse daqui não é nenhum problema de você saber grego, né? Saber os originais, saber teologia, saber o português mesmo. Porque aqui, ó, as boas obras que o pecador pode fazer. Saber dar boas coisas aos vossos filhos. Ou seja, seu filho está te pedindo, inclusive o próprio Jesus na parábola vai dizer assim, se seu filho te pede uma serpente, quer dizer, te pede um pão, você não vai dar uma serpente para ele. Entendeu? É nesse sentido que tá. Não boas obras de salvação, entendeu? Não é isso. Bom, mas, ó, vocês estão vendo aqui que se eu for me deter a detalhes teológicos, esse negócio aqui vai levar um tempão. Mas vocês vão ver que é o seguinte, independente dos momentos de lucidez que tem em cartas desse tipo, a prática mata tudo isso, e eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Essas boas obras não têm poder para a salvação. Então a salvação não é por obras. Beleza. Estas boas obras, o quê? Saber dar boas coisas aos seus filhos. Não é necessário alcançar fé e graça do Senhor Jesus Cristo para praticar essas boas obras. Você vê que é uma bagunça aqui. Quer dizer, as boas obras que são frutos do Espírito só é possível se a pessoa crê e for nascido nova criatura. Só é possível para uma pessoa executar boas obras no sentido de salvação se a pessoa é nova criatura. O infiel nunca produzirá boas obras, nunca, ele não tem como produzir boas obras. Então, diferente do que ele está dizendo aqui, que ele sendo uma pessoa sem fé e graça,
ou seja, não salvo pela graça, ele pode produzir. Não pode, entendeu? Por quê? Porque o grande problema aqui, que fica claro com essa carta, é que eles não têm ideia do que é boas obras, entendeu? Porque, por exemplo, sei lá, ajudar o pobre é alguma coisa boa? É uma coisa boa. Mas por que que para um infiel, um ímpio, isso não é contado como boas obras? Por quê? Aliás, isso daí é uma boa pergunta. Eu posso explicar isso no outro vídeo, nesse eu não vou falar não. Mas eu vou falar o seguinte, faça essa pergunta, você que é da CCB que está aqui assistindo, faça essa pergunta para o seu cooperador ou ancião ou quem quer que seja lá. Por quê? Você faça essa pergunta, porque se eles escreveram essas cartas com tanta certeza, eles devem saber da resposta, tá certo? Ai, ai. Bom, visto que tanto essas boas obras quanto as más obras são de sentimento humano, quer dizer, já não é mais fruto do espírito, é o sentimento humano que produz tanto bem quanto mal. Eu quero ver qual que é a diferença que ele vai falar quando a pessoa for um cristão. Vamos lá. O homem mau, por exemplo, é capaz de fazer boas obras para seus filhos, assim como também é possível de realizar uma obra filantrópica. Mas a motivação, com motivação diferente do proposto por Deus. Bom, interessante. Como para a própria vanglória e reconhecimento da sociedade, como diz as escrituras. Nisso daqui eles têm razão. Ó, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, não tivesse a caridade, nada disso se aproveitaria. Bom, a citação do texto está fora de contexto, mas vamos seguir, vai. A motivação é um fator extremamente importante. Por exemplo, a produção de boas obras por um salvo, o motivo é porque o Espírito Santo trabalha e você anda e vive para a glória de Deus. Então, você ajuda o pobre necessitado para a glória de Deus. Você se afasta do pecado para a glória de Deus. Você, por exemplo, uma pessoa, sei lá, é uma pessoa que gosta de beber até cair, vamos supor. Nos Alcoólicos Anônimos, tem lá muitas pessoas que abandonaram o vício do alcoolismo, por exemplo, que é um pecado segundo as Escrituras, porque a bebedice, né, é um pecado segundo as Escrituras. Então, vamos lá. Então, a pessoa nos Alcoólicos Anônimos se abstém. Ele pode ser um cristão, pode ser um ateu, pode ser o que for. Entendeu? Essa abstenção dele, no sentido de não mais se entregar ao vício, é algo bom? É algo bom, é algo legal. Só que quando ele faz isso para a melhoria da sua saúde, com o objetivo de ser uma pessoa melhor para a sociedade, esses são objetivos e motivações meramente humanos. Agora, quando você faz isso porque você crê que Deus, que você crê que você tá, digamos assim, jogado pelas tabelas aí no meio da rua, é algo que desagrada a Deus e você abre mão disso para a glória de Deus, isso você está fazendo para Deus. Então, só pode fazer isso uma pessoa que é nova criatura, uma pessoa que reconhece Cristo como seu único suficiente Salvador. Então, esse é o ponto muito importante que a gente tem aqui, tá certo? Então, beleza. Mas você vê que a ideia aqui está muito travada aqui no meio, né? Mas as boas obras nas quais devemos andar, segundo a palavra, são aquelas que provêm da graça transformadora. Bom, que se alcança pela fé. Bom, pois pela fé se pode agradar a Deus, como se diz e Paulo escreve, mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua. Beleza, vamos ver o que ele vai falar sobre essa citação. Assim, essas boas obras não são a causa da salvação, muito bom, mas o efeito dela, muito bom. Apesar de no início, aqui, tá legal. Por isso, não praticamos boas obras para a salvação, mas praticamos porque somos salvos pela fé no Senhor Jesus. Perfeito.
Vamos continuar. Você vê que aqui é o seguinte, apesar desse entroncamento, e fala uma coisa e desfala no parágrafo seguinte, existem verdades aqui, e existem grandes equívocos aqui, tá certo? Mas, beleza, vamos lá. O apóstolo Tiago escreveu que a fé sem obras é morta em si. Assim, as verdadeiras obras não são aquelas que estão carregadas de boas intenções humanas, mas são aquelas que estão vestidas de justiça de Cristo. Bom, eu queria que ele me dissesse o que significa estar vestida de justiça de Cristo. A frase é bonitinha, só que eu queria saber o que isso significa. Ele não explica no texto, então eu não posso dizer. Pois ele é o autor e consumador da nossa fé. Não se deve praticar boas obras de misericórdia esperando louvor dos homens, pois isso é hipocrisia diante de Deus. Tá? Ninguém se engane pensando que a prática de boas obras sociais, você vê que eles criou uma nova categoria, boas obras sociais, né? Porque boas obras não é só social, mas beleza. E demais bondades que se pode fazer, seja a razão da salvação. Então isso daí é muito bom e, aliás, ensine isso aos seus pregadores, viu? Aliás, a gente vai ver um daqui a alguns minutos. Porém, as boas obras produzidas por meio da fé, oriundas da santificação, são resultado do fruto do Espírito. E isso testifica nossa proximidade com Deus. A salvação é pela graça do Filho de Deus, independente de quaisquer méritos que o homem possa ter. Muito bom, aqui acaba, e aí ele fala do conselho dos anciãos mais antigos, tal. Maravilha, a gente acabou de ver a CCB do papel. Muito bom, incoerente em diversos pontos, redação mal escrita, teologicamente cheia de furo, mas eu não vou me ater a esses detalhes. A gente vai se ater à vida real. E aí a vida real eu vou colocar aqui agora para vocês. Eu vou abrir aqui o vídeo da pregação da palavra que aconteceu hoje, tá certo? Hoje, não foi daqui a 10 dias, não foi... Deixa só eu colocar aqui, ajustar para poder mostrar para vocês. Deixa só ajustar aqui velocidade. Eu vou mudar aqui a velocidade para que possa descaracterizar a voz, e também eu vou dar um blur por conta que isso para não ter problemas com direitos autorais, tá bom? Vou colocar aqui na tela para vocês. Tá aqui, ó. Essa vai ser a pregação de hoje, do culto de hoje. Vou colocar aqui meu fone para poder ouvir. E aqui a gente vai ver na prática se tudo isso que eles ensinam aqui condiz com aquilo que eles estão... o que eles estão ensinando no culto condiz com aquilo que eles estão ensinando na carta. Ó, hoje ele leu essa carta. Hoje ele pregou essa palavra. Vamos ouvir aqui então? Vamos lá. Bom, a palavra... uma coisa que eu até queria citar aqui, um negócio interessante, é o seguinte, uma observação. Como caiu, né, essa ideia do culto online, né? Porque eu lembro no começo que... quando lançaram os cultos online, aí a gente via, assim, a audiência, sei lá, de 500 mil pessoas, ou seja, 200 mil pessoas para cima, assim. No dia ruim era 200 e poucas. Hoje eu tava olhando lá, a hora que eu entrei, tava 88 mil pessoas, entendeu? É uma audiência grande, 88 mil pessoas, mas assim... comparado ao que era, nossa, e é uma diferença grande, né? E ainda mais na expectativa de leitura de carta. Para quem era da CCB sabe muito bem que esse era um momento muito esperado, as novas cartas, o que Deus revelou para os seus santos irmãos lá e tal, não sei o que lá. Então, isso daqui é um negócio importante que eu tinha que destacar para vocês, que nessa pregação, a gente não está falando aqui de uma CCB de bairro, a gente não está falando de um cooperador de jovens pregando. Aqui é a pregação do suprassumo da CCB, ou seja, é um ancião que faz parte do conselho dos mais antigos, dizem que é presidente, o presidente de fato, eu não sei te dizer se isso é verdade ou não, mas está ali nas cabeças.
É um ancião antiguíssimo que fez parte de todos esses ensinamentos, que pegou aquele negócio, que é uma pessoa que está na frente para ensinar os mais antigos e os mais antigos ensinarem os mais novos, ou seja, num culto gravado online na Central Mundial, ou seja, isso é o suprassumo, tá certo? E logo após, porque alguém pode dizer assim, não, mas espera aí, você está pegando pregação antiga. Então, nas pregações antigas, Deus ainda não tinha revelado, por exemplo, que a salvação era por obras. Quer dizer, desculpa, que a salvação era pela graça, né, pela fé. Deus não tinha revelado isso daí para eles ainda. Deus não tinha revelado, deixa eu só baixar isso daqui. Deus ainda não tinha revelado para eles, por exemplo, que essa questão que ele colocaram lá na carta, qual que foi mesmo aqui? Que eu ia citar, deixa eu ver. Que na verdade as boas obras são frutos do Espírito Santo. Não, Deus não tinha revelado. Essa é uma nova revelação que apareceu agora. Então, a partir de agora, as coisas mudam, tá certo? Então, vamos ver? Vamos começar aqui. Só para vocês saberem, eles leram Romanos capítulo 8, versículo 31, tá certo? Em diante. Então foi isso que é o cântico de vitória, Deus é por nós, que é muito lindo isso daí, vocês precisam ler as escrituras lá, porque é muito bonito e é o que ele leu. Vamos lá. Paulo, apóstolo, escreve aos irmãos de Roma vários conselhos, ensinando a nova vida sob a graça do Senhor Jesus. Nova vida porque morremos para o mundo, fomos sepultados e ressuscitados novas criaturas. Ele está dizendo que o objetivo da inscrição, pelo menos do que ele leu ali, pelo que eu entendo que ele está falando, é que Paulo escreveu para mostrar como que seria essa nova vida debaixo ali de Cristo, né? Essa nova vida. Bom, se você está falando dos versículos dessa conclusão aí de Romanos 8, versículo 31, ele está errado, porque na verdade começa assim, que diremos, pois, a estas coisas? Estas coisas o quê? O que ele estava falando antes, tá certo? O que ele estava falando antes? Ele estava mostrando, e a carta de aos Romanos é muito bonita por causa disso, porque ele mostra como que Deus fez com os judeus, como que Deus fez para os gentios, como que a graça se manifestou, ou seja, todas as coisas que Deus fez para nos salvar, tá certo? Tudo que Deus fez. Deus nos predestinou, Deus nos chamou e tal, ele nos glorificará. Toda essa parte é muito linda, vocês leem lá depois. Eu não vou fazer uma explicação de Romanos aqui, porque senão vai levar muito tempo. Eu vou ficar em cima da pregação do que ele está falando. Então, esse cântico de vitória é uma conclusão do assunto que veio antes. E a conclusão é: o que diremos, pois, a estas coisas? Ou seja, depois de tudo que eu falei, o que mais eu posso dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, o que Paulo estava pregando ali? Ele estava pregando a suficiência da obra de Deus na nossa vida, de Cristo na nossa vida. É isso que ele estava pregando. Era isso, exatamente isso. Ou seja, quem pode te separar do amor de Deus? Ele dá vários exemplos. Ninguém pode te separar do amor de Deus. Porque nós já fomos eleitos, predestinados e tudo. É isso que está dizendo lá em Romanos. É uma conclusão lógica. Ou seja, depois de eu explicar tudo isso, o que mais eu preciso dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso. Olha o que ele vai transformar essa pregação. Vamos lá? Para andar em novidade de vida, isto é, uma nova vida. Deixa eu voltar aqui. E aqui, sob a graça do Senhor Jesus, nova vida porque morremos para o mundo, fomos sepultados e ressuscitados novas criaturas, para andar em E você vai ver que esse fomos sepultados aqui, ele vai falar sobre batismo. O que é o oposto do que ele estava falando na carta dele, tá certo? Mas beleza, mas vamos lá. Novidade de vida, isto é, uma nova vida. E aqui, ele, depois de passar os ensinamentos, aquela irmandade, das condições necessárias para que o povo pudesse se salvar,
É engraçado. Isso daqui eu acho hilário. Porque é o seguinte, leia Romanos. Ó, você que está aí ouvindo e você acha que eu estou errado, por favor, leia Romanos. Pegue Romanos e leia. Você vai ver que Paulo não está passando as condições necessárias para a pessoa se salvar. Ele está explicando exatamente o porquê fomos salvos. É isso. Ele não está te dando um livro de regra dizendo assim, não toque, não prove, não faça. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo o porquê que fomos salvos e por que Cristo é suficiente para nossa salvação. É isso. Ele não está te passando um livro de regras, entendeu? Ele, depois de passar os ensinamentos, aquela irmandade, das condições necessárias para que o povo pudesse se salvar, ele depois faz uma breve descrição das primícias do Espírito. A única condição necessária para o povo se salvar é o quê? Crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você crê, você é salvo. Ponto final. É isso aí. Obviamente que... Bom, é que eu teria que explicar muito, mas a fé salvífica, aquela fé que te transforma. É isso que eu vou dizer. Senão vai ficar muito longo. Ou seja, as grandes virtudes do Espírito de Deus na vida da pessoa, que traz a esperança e a intercessão, ou seja, a forma de nos conduzirmos a Deus. Ele descreve também a forma como fomos eleitos. Nós somos eleitos por Cristo Jesus, filhos a Deus Pai. Então agora nós somos todos filhos de Deus. Alguém diz, mas e o resto do mundo? O resto do mundo também é criação de Deus. Mas os filhos vão voltar para habitar com o Pai, através da eleição que foi feita por Jesus Cristo, o seu Santo Filho. Você vai ver que aqui ele vai fazer assim, vai embananar tudo. O que é eleição, o que é justificação, o que é santificação. Você vai ver que ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Inclusive, isso mostra que a carta é só para inglês ver, entendeu? É isso que eu quero mostrar. Existe a CCB do papel, certo? A CCB do papel é uma CCB ruim, porque teologicamente é muito fraca, tá certo? É ruim. Por vezes herética, porque se você pegar os ensinamentos que eles dizem que foi guiado por Deus desde a fundação da CCB até hoje, você vai achar heresias assim astronômicas ali no meio. Então ela é fraca, é incoerente, é herética por vezes, mas a CCB da prática é muito pior, entendeu? É muito, entendeu? Por quê? Porque o dia a dia, o ensino que é dado na pregação ali no púlpito é que realmente você acha o problema. Porque, igual eu disse, existe muitas inconsistências teológicas nessa carta que eu li, que eu teria que levar muito tempo para poder explicar. Porém, beleza, vamos passar por cima, porque eu estou entendendo mais ou menos o que eles estão querendo dizer. Então passa por cima. Mas vamos para a prática, e na prática você vê que a coisa não é assim. Filho, é o que coube a cada um de nós. Então o apóstolo fez aqui vários aconselhamentos àquela irmandade, descreveu depois estas primícias que nós temos alcançado, de termos sido conhecidos de Deus antes de tudo que Ele formou, Ele já nos conheceu. Imagine isso, irmãos, o mundo não era mundo, e Deus já nos predestinou, já nos conheceu, porque nos planos de Deus nós já estávamos inscritos, e Ele nos predestinou e nos chamou. É engraçado, ó. Você que conhece o ancião aí, pergunta o que ele está querendo dizer. Deus predestinou como? Assim, a gente foi predestinado para quê? Porque a Bíblia diz que nós fomos predestinados para a salvação, né? Então, nós somos predestinados. E aqui é um negócio interessante, por quê? Muitas das vezes, quando a gente está aqui na apologética e tal, tem uns canais aí que defendem CCB, que eu já tive contato com essas pessoas de maneira no WhatsApp ali, muitas das vezes. Aí eu achei interessante que os caras vieram querer defender, falando assim, mas o calvinismo não sei o que lá. Eu digo assim, rapaz, é o seguinte, para debater os temas que a CCB defende, eu não preciso entrar em calvinismo, arminianismo, nesse debate, não preciso. Por quê? Porque o problema da CCB está antes disso, muito antes disso, entendeu? Porque nenhum arminiano defende o que a CCB defende, esse que é o ponto, entendeu? O arminianismo tem predestinação no arminianismo, assim como tem no calvinismo, e todos entendem por quê, entendem o motivo. Eles discordam de como esse processo de predestinação foi dado, mas que tem predestinação é fato para a salvação.
entendeu? Há uma predestinação. Exceto uma corrente aí, dentro do arminianismo, chama wesleyanismo, que tem uma compreensão um pouco diferente do arminianismo clássico, tá certo? Que a gente poderia até falar sobre isso. Mas assim, de maneira geral, eles entendem que isso é fato, tá nas escrituras, entendeu? Aí, você vai ver que ele não sabe do que está falando. Eu vou colocar aqui agora para vocês verem, ó. Nos está justificando. Deixa eu voltar aqui, ó. E ele nos predestinou, certo, nos chamou, certo, nos está justificando, para depois nós sermos glorificados, como ele fez com o seu Filho. Você vê que ele nos predestinou. Então, ele te predestinou. Para quê? Eu não sei, certo? Porque ele não diz. Aí depois ele nos chamou. Essa ideia de chamar, na ideia dele aqui, e eu vou poder comprovar isso com o passar ali do vídeo, é o chamar no batismo, é a pessoa ser batizada. Beleza. Depois do batismo, você é o quê? Que ele está dizendo aqui? Deus está te justificando, o que é uma incoerência bíblica. Biblicamente, nós já somos justificados, nós já somos declarados justos perante o tribunal de Deus. Você vê que ele não entende o conceito. O conceito de justificação, ele não sabe o que é. Tá certo? E, inclusive, a CCB do papel sabe o que é. Tá certo? Deixa eu até ver aqui, ó. Quer ver? Onde foi mesmo que ele disse isso, ó? Deixa eu ver pela fé. A CCB do papel. Vamos ver a CCB do papel. Deixa eu voltar. Acho que está aqui para cima. Deixa eu ver aqui. Que temos produzidos frutos. Pois para mim eram batizados em João. Impuseram as mãos. Não é aqui não. Gálatas. Produzidos frutos. Isso ocorre pela mansidão, temperança. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem aqui, ó. Tá escrito aqui em cima. As obras que agradam a Deus são provenientes o quê? Da santificação. Aqui, pior que até a CCB do papel aqui tá complicada. Não, esquece a CCB do papel também. Vamos continuar lá que é melhor. A CCB do papel também, faça-me o favor. Até nesse quesito aqui tá esquisito. Então vamos para lá. Mas a CCB do papel, ela é um pouquinho melhor. Ela pelo menos identificou certo ali. Ela identificou errado a sequência, mas vamos lá. Nos está justificando para depois nós sermos glorificados como ele fez com o seu Filho, para estarmos com ele na sua glória. E depois então... Você vê, né? Lembra o que ele leu. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso daí é uma conclusão de que é o seguinte. Meu amigo, Deus mandou Cristo para morrer e nos justificar. Então, quer dizer, se é Deus que nos justifica, porque foi Cristo quem morreu na cruz e Cristo é Deus... Se é Deus quem nos justifica, quem poderá nos acusar? É isso que Romanos está dizendo. Mas você vai ver que ele está dizendo, não, Cristo morreu. Mas a sua justificação é um processo. Então ele criou o processo da justificação aqui. Tá certo? Então vamos continuar. Ele fez aqui um cântico, Paulo fez um cântico de vitória, como se estivesse cantando ao Senhor, contando com a vitória que os salvos haverão de alcançar. Aí depois de tudo ele diz assim... Mas... Você vê que contando com a vitória que os salvos haverão de alcançar. Na ideia, e você vai ver que essa frase não tem problema ser dito num contexto cristão, certo? Porque se o que ele está dizendo que a vitória que os salvos haverão de alcançar é a glorificação, tá beleza. Mas se é a salvação, aí já começa a complicar. Porque a salvação, quando nós cremos, nós somos salvos. Porque nós somos salvos pela graça mediante fé. Não é isso que está na CCB do papel? Não é isso que eles falaram? Que a salvação não vem das obras? Portanto, as obras que eles chamam de justificação ali? Tá vendo? Vamos lá. Por que nós vamos falar sobre estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que Deus é por nós? Por tudo que Ele fez. Predestinou. Chamou. Nos está justificando. Para que isso? Para nos levar com Ele. Então Ele é por nós. Porque se não fosse por... Você vai ver que engraçado aqui.
Ó, uma palavra de Romanos 8:31, essa palavra tem, no total, eu acho que tem 18 a 19 minutos. E esse 18 a 19 minutos é repetindo um monte de vezes a mesma coisa, porque não tem o conteúdo, né? E na parte que ele inventa é onde o negócio vai por água abaixo. Vamos lá. Por que Deus é por nós? Vamos lá. Por que Deus é por nós? Ele vai explicar agora. Por que Deus é por nós? Chamou. Nos está justificando. Para que isso? Para nos levar com ele. Então ele é por nós. Porque se não fosse por nós, ele nem nos teria chamado. Verdade. Porque às vezes nós, como seres humanos, vamos fazer um trabalho. Então a gente separa e pega uma coisa, um material qualquer. Bom, este aqui eu vou colocar aqui. Este outro eu vou colocar aqui. Então está predestinado. Esse é o lugar disso aqui. Esse é o lugar desse. Certo. Esse é o meu projeto que eu vou fazer. Mas no decorrer a gente muda de ideia. Bom, isso aqui eu não quero mais aqui, eu vou pôr para cá. Esse também não deu certo aqui, fica para cá. Então acabou a história da humanidade. Deus não. Ele não mudou. Predestinou e está cumprindo o seu plano, executando a sua obra. Então, peraí, os predestinados não tem como perder a salvação? É isso que você está querendo dizer? E aí, será que é isso que ele está querendo dizer? Os predestinados estão chamados. Fomos chamados, e vai chamar ainda muita gente, até que termine esse processo. Já chamados agora, estamos sendo justificados porque ninguém é perfeito. O Senhor aperfeiçoou nós quando nós fomos batizados, nos limpou, nascemos outra pessoa, aquele pecador morreu, foi... Tá vendo? CCB do papel, vamos lá, deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui, ó. CCB do papel. Esse daqui eu tenho certeza que tá no papel. Deixa eu ver. Quase, né? Vai saber. Agrada os frutos, tal. O batismo produziu, os batizados eram não sei o que lá. Onde é que tá escrito sobre nova criatura mesmo? Que eu lembro que estava escrito nova criatura em algum canto aqui. Produziu. Aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Vamos lá? Então, CCB do papel. Vamos ver a CCB do papel. CCB do papel. Pois, fruto do Espírito é produzido pela ação do Espírito Santo na vida da pessoa. E isto ocorre quando ele crê no Senhor Jesus Cristo e o aceita como Salvador. Torna-se nova criatura. Perfeito? Então, ele torna-se nova criatura quando crê. Tá certo? É quando crê. CCB do papel. Perfeito? Vamos ver a CCB da prática agora? CCB da prática. O Senhor aperfeiçoou nós quando nós fomos batizados, nos limpou, nascemos outra pessoa, aquele pecador morreu, foi enterrado. Exato, então você se torna nova criatura no batismo. Eu já falei. Ó, assim, com toda sinceridade, eu pretendia gravar um vídeo para cada uma dessas circulares aqui. Pretendia. Porque tem muitos erros teológicos. Depois dessa pregação eu desisti. Sinceramente eu desisti. Porque é o seguinte, isso é inócuo. É inócuo. Existem algumas verdades nessas circulares que são surpreendentes, inclusive os caras terem colocado nessa circular porque dá um tiro de canhão no próprio pé. E aliás, eu vou falar, você que está dentro da CCB estudando a Bíblia, guarde essas circulares, entendeu? Que você vai usar elas depois. Mas assim, você vê que a pessoa que faz parte do grupo dos que ensinam, na prática, ele faz outra coisa. Ele prega outra coisa. Então, para quê? Me diga, para quê? Você vê a CCB do papel, a CCB da prática. São completamente diferentes. E eu não estou dizendo de 10 dias depois, que pode ser que ele esqueceu. Entendeu? De repente a cabeça cheia de coisa, ele esqueceu e voltou aos costumes antigos. Não, ele acabou de ler um papel que diz que a pessoa se torna nova criatura depois que crê. E aí, ele acabou de ler o papel e fechou. Aí ele abre a Bíblia e começa a pregar o quê? Você se torna nova criatura no batismo. Eu acho que o máximo que eu vou fazer com essas circulares é pegar um conceito ou outro ali de uma outra circular e mostrar aqui para vocês. Porque fazer react de circular inteira é complicado. Vamos lá. Foi sepultado na figura do batismo. Levantou na água, ressuscitado. É outro agora. Somos outros. A santa água regeneradora. Antiga, já era. Morreu e foi sepultado. Agora é outra gente. Você viu? A santa água regeneradora levantou das águas, é nova criatura. É outra pessoa. É outra agora. Somos outros.
Aquela personalidade antiga já era, morreu e foi sepultado. Agora é outra gente, eleitos para voltar para Deus. E aí, inclusive, ele atribui a eleição ao batismo, inclusive, hein? Isso daqui eu não tinha nem percebido na pregação dele. Então, você é eleito quando você é batizado. O chamado deve ser o convite para ir para o batismo, né? Uns dias antes. Vamos para o batismo hoje. Quando você foi chamado. Aí, quando você é batizado, você é eleito. E aí se torna nova criatura. E aí, depois que você sai do batismo, você vai começar a praticar as boas obras para justificação. Rapaz. Mas nós temos dificuldade, porque estamos ainda neste mundo. Então, ele precisa justificar nós todo dia. Porque nós erramos também todo dia. Quem é que não erra? Todos erramos. Tô te falando, eu tô falando. As pessoas defensoras aí, os canais defensores, rapaz, meu amigo, eles não têm ideia do que eles estão falando. Assim, não tem ideia, eles não sabem o que é justificação. O que é justificação? Pergunta para ele, defina para mim em poucas palavras o que significa justificação. Por que nós somos justificados por Cristo? Por quê? É porque todo dia. E aliás, isso daqui ele não falou, mas eu já ouvi. E eu duvido que se você perguntar isso para ele, muito possivelmente ele deu uma resposta parecida. Mas peraí, como que a gente não é perfeito? Maravilha. A gente sempre erra. Esse erro significa pecado, tá? A gente peca, que é conforme está escrito na carta de João. Mas como que Cristo nos justifica todo dia? Ele vai dizer, é simples, é simples. Quando nós vamos para o culto e congregamos e Deus manda a palavra, ali ele está te justificando, está te limpando. Eu duvido muito que a resposta não seja alguma coisa nesse sentido. Duvido muito, entendeu? Posso estar errado, obviamente. Duvido, mas posso, né? Vamos lá. Neste mundo. Então, ele precisa justificar nós todo dia. Porque nós erramos também todo dia. Quem é que não erra? Todos erramos. Porque estamos ainda neste corpo, e o corpo é da terra, é terreno. O que ele escreve lá atrás, que, nesse mesmo capítulo, é que ainda que somos corpos de carne, seres humanos, não devemos andar segundo os preceitos, os costumes da carne em si próprio, mas segundo o Espírito, porque os que andarem segundo a carne morrerão, e os que andarem em Espírito terão vida e paz. E é isso que ele conserva em nós, nos justificando todo santo dia, para depois sermos glorificados. Então ele falou que diremos. Como andamos segundo o Espírito? Como? Assim, como? Seria uma pergunta que eu faria. Não, beleza, a gente deve andar em espírito. Como? Me diga, por favor, responda essa pergunta. Ai. Pois sobre tudo isso que não é fácil. Sermos justificados, não é, irmãos? Não é fácil, não. Porque ninguém é perfeito. Lógico que não. Não é fácil justificar. CCB do papel? Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque eu lembro que aqui está escrito alguma coisa aqui, quer ver? CCB do papel aqui, vamos lá? CCB do papel. De novo. Isto ocorre quando ele crê no Senhor Jesus e o aceita como Salvador, tornando-se nova criatura. Que eu saiba, você se torna nova criatura quando você é justificado. Os sinais dessa nova vida aparecem pelo fruto que produz, cujas virtudes são. As virtudes estão ali, tá certo? Essa é a CCB do papel. Olha aqui, As boas obras que agora são provenientes de salvação, sem a qual ninguém, da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas a salvação é pela fé e graça do Senhor Jesus Cristo. CCB do papel. A salvação é pela fé e graça do Senhor Jesus Cristo. Perfeito? Perfeito. CCB da prática. Então ele falou que diremos, pois, sobre tudo isso que não é fácil. Sermos justificados, não é, irmão? Por quê? Na CCB do papel, inclusive quando ele leu ali em Romanos 8,31, que diremos, pois, a estas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Tá certo? É Deus quem os justifica. Aí aqui ele diz assim, não é fácil a gente ser justificado. Mas se é Deus quem te justifica, como não é fácil? Entendeu? Ele vai dizer aqui. Não é fácil, não. Porque ninguém é perfeito, todo mundo sofre as tentações da própria natureza. Só se perder o juízo. A pessoa louca, ela não tem mais sentimento de nada. Mas quem tem consciência e juízo perfeito, tudo pensa, tudo sente, tudo imagina. E o que ela conhece, ela sabe.
Então não é fácil, mas o que nós vamos dizer a esta coisa? Se Deus é por nós, quem é que pode ser contra nós? Glória ao... Você vê que essa frase vai perdendo sentido. Quanto mais ele fala, mais perde o sentido. Porque, que diremos, pois, essa coisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maravilha. Mas não é fácil, não. É difícil, porque a gente vai ter que se esforçar muito, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Não é fácil a gente ser justificado. Porque a justificação é um processo em qual a gente deve se esforçar muito, 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 muito. Entendeu? É essa que é a ideia ali. Ai, ai. Vamos lá, né? Nome do Senhor. Por quê? Porque aquele que nem mesmo ao seu próprio filho ele poupou, antes o entregou por nós, como nos... Olha, ele deu até um engasgado. Peraí. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois ele nem ao seu próprio filho poupou, antes nos entregou por nós. Você vê que a nossa justificação depende de Cristo? Que ele está lendo? Mas não, peraí, a justificação depende de nós. É por isso que é difícil. O que diremos, pois, essa coisa? Eu tô sem palavras, assim, sinceramente. não dará também com ele todas as coisas. Aqui, olha, cantamos agora o verbo, era ele, Jesus, a palavra é o verbo, o Filho, estava com Deus Criador, Certo. ele também era Deus. Das alturas ele desceu para ser o nosso Redentor e trouxe justiça para nos justificar, lá dos céus. Então nós cantamos assim. Nossa, ele trouxe justiça, graças a Deus que não. Ele trouxe misericórdia, porque justiça ele trará quando voltar novamente. Ele virá para julgar o mundo. Aí, meu amigo, aí eu quero só ver se você vai conseguir chegar. Olha, minhas obras de justiça aqui, que eu quero ser justificado pelas minhas obras de justiça. Aí é fogo eterno, não tem como. Mas maravilha, mas você vê que ele trouxe misericórdia. Você vê que até a função de Cristo não sabe. Ele, Jesus, a palavra é o verbo, o Filho, estava com Deus Criador, ele também era Deus. Eu vou fazer até um disclaimer aqui. Eu não tenho nada contra esse irmão que está pregando. Aliás, deve ser uma pessoa boa, entendeu? Eu não tenho nada contra. Eu estou falando do conteúdo e porque ele representa uma instituição. Ele representa, ele está na frente, num culto público online, lendo uma coisa, pregando outra. É isso, eu não tenho nada contra ele. Aliás, eu não sei nem onde ele mora, nem nada. Se ele morasse aqui perto de casa, quisesse vir aqui em casa, receberia com maior tranquilidade. Tenho nada contra, nada, absolutamente nada. Eu tenho dó, sinceramente, assim, eu tenho bastante dó por conta de que eu acredito que ele é sincero na pregação dele, entendeu? Ele é sinceramente enganado, assim, eu acredito isso. Se ele me chamasse assim, ó, Leonardo, vem aqui que eu queria entender essa passagem bíblica, eu iria na hora, entendeu? Porque eu acho que a gente deve ajudar todo mundo, entendeu? Mas ele não tem ideia do que ele está falando, infelizmente. Das alturas ele desceu para ser o nosso Redentor e trouxe justiça para nos justificar, lá dos céus. Então nós cantamos assim, Cristo, o verbo dos céus desceu, certo. Foi feito carne e vida nos deu, nós estamos vivos para Deus. Veio ao mundo para vencer, cheio de graça, verdade e poder. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? Quem acusará ou intentará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica, Irmandade crê que é Deus quem nos quer justificar. O que é justificar? Acertar, tirar... Ó, você vê assim, ó. Ele vai explicar o que é justificar. Ó, na palavra está escrito assim, porque é Deus que os justifica. Aí na explicação é porque Deus os quer justificar. Porque se os quer, depende de que o homem faça alguma coisa para que isso aconteça. É isso que está acontecendo. Ele vai explicar o que é justificação. É a explicação mais absurda que eu já ouvi de justificação. Mas tá aí, né? Aí você vai ver CCB do papel, CCB da prática. Deus, é Deus quem nos justifica, a Irmandade crê que é Deus quem nos quer justificar. O que é justificar? Acertar, tirar defeito, arrumar para ser aceito. Uma costureira faz um vestido para uma cliente. Olha aqui. O que é justificar? Tirar defeitos para ser aceito. Salvação por obras.
CCB do papel. Vamos lá. Ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. As boas obras que agradam a Deus são provenientes da santificação. Tá errado isso daqui, tá errado, tá certo? Mas não vou nem explicar. Bom, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas a salvação é pela fé, ou seja, não é pelas obras. Aqui, ó, quer ver? Ó, ele vai citar. Onde é que está escrito isso aqui? Efésios. Onde é que ele citou Efésios? Acho que é aqui para baixo. Onde é que ele citou Efésios aqui? Mas as obras das quais devemos andar segundo são aquelas que provêm da graça transformadoras que se alcança pela fé. E pela fé agradar a Deus, aqui Efésios, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas ele está dizendo que a justificação é corrigir defeitos para ser aceito. Então, quer dizer, pega esse... Ó, você pode pegar essa carta toda e tacar no lixo. Entendeu? Porque basicamente o que ele fala aqui não é o que ele defende ali na pregação. Mas outra coisa pior, ó. Assim, essas obras não são causa da nossa salvação, mas são o efeito dela. Por isso não praticamos boas obras para a salvação, mas praticamos porque somos salvos em Cristo Jesus. Você vê que até o conceito de salvação aqui é um conceito esquisito, é um conceito estranho à fé cristã, esse conceito de salvação que eles colocam aqui. Tá certo? Mas vamos para a prática. Olha a prática. Acertar, tirar defeito, arrumar para ser aceito. Uma costureira faz um vestido para uma cliente, ou a irmã mesmo faz para si. Tá pronto o vestido? Tá. Agora eu vou teologia do vestido. Aí ficou frouxa a manga, precisa apertar um pouquinho. Aí um botão ficou torto, precisa colocar no lugar certo. Aí uma costura não ficou bem, começa a abrir. Aí quanto defeito que dá. O que faz a costureira? Bem, eu vou ajustar agora. Fica aí, fulana. Veste. Vendo? A teologia do vestido. Você é um vestido que de vez em quando tá meio frouxo, de vez em quando tá apertado demais, e aí a costureira vai abrindo, vai fechando, vai melhorando, e é isso daí. Isso chama justificação na teologia do vestido aí. Ele é bom de criar essa teologia. Teve a teologia do feijão carunchado e tal. Nossa. Vamos lá. Aqui, vamos ajustar o seu vestido. Aperta aqui, afrouxa ali, arruma aqui, melhora ali, põe aqui um adorno, põe aqui alguma coisa para ficar bonita. Dá uma olhada no espelho, gostou? É isto que Deus faz conosco todo santo dia. Bendito seja o Senhor. É o trabalho de Deus nos justificar. E Deus que nos justifica, ninguém pode... É o trabalho de Deus nos justificar. Bom, não sei nem o que falar, vamos lá. Nos acusar, mas aquela irmã tem defeito, aquela irmã é isso, aquele irmão é isso, eu vi ele fazendo isso, fazer aquilo. Mas é Deus quem o justifica, quem é que vai condená-lo? Nós não somos juízes, não é? É Deus quem justifica. Eu não sou capaz de justificar meu filho, minha filha, minha família. Posso até justificar, falando que ele é isso, de fato ele é aquilo, assim por dentro. Mas para a salvação é Deus quem justifica. E é Ele que quer justificar todos hoje. Tá vendo? É para a salvação. O que eu estou te dizendo aqui, o que ele está dizendo é que a pessoa, esse ajuste, tira isso, coloca aquilo, tal, é uma justificação para a salvação. Pega essa circular, eu vi alguns canais lá, o pessoal, a CCB, corrigiu defeitos. Rapaz, pega essa circular e arquiva ela na sua cesta de lixo. Porque o fato é, nem quem está ensinando sabe o que aquilo ali quer dizer. Então, é inútil. Resumindo assim, é inútil. Bom. O que é justificar na vida espiritual? Ou um disclaimer aqui, ou você que está estudando Bíblia, você sabe, você está entendendo essa incoerência toda, guarde a circular. E comece a exigir que o ministério pregue e ensine segundo a circular. Você vai ver o tamanho do problema que você vai se meter. Vamos lá. Apaga o erro e deixa a pessoa perfeita. É o que ele quer fazer hoje. Então quem nos vai condenar? Se o Senhor Jesus, se Ele que morreu por nós, e foi Ele que ressuscitou, e Ele também intercede por nós, está vivo. O Senhor Jesus está vivo na glória dos céus. É a segunda pessoa da Trindade Santa. Ele está lá, irmãos, intercedendo pela igreja, porque foi Ele que comprou, foi Ele que pagou, foi o sangue dele que foi derramado. Então Ele nos ama, amou tanto, que aqui mais para frente, quem é que nos separará desse amor que Ele tem por nós? Quem que separa do amor de Cristo?
Foi Ele quem morreu. A tribulação não separa o amor dele para conosco, nem a angústia também não é capaz de afastar Ele, passar de nos amar para começar a nos rejeitar, a nos odiar, jamais. Ele é fonte do amor, Ele continua amando, ama o pecador. Nós não. Alguém fala, essa aí é pecadora, julgamos a nossa irmã. Ele não, Ele ama o pecador, Ele não aceita o pecado, mas Ele quer salvar o pecador. Pena que nós não entendemos assim. A gente quando vê um defeito, logo quando isso aí para mim. Meu Deus, são 19 minutos de nada com nada somado à heresia. Vamos lá. Já caiu, já foi. E já condenamos. E se tiver um lugar reservado lá no fundo, no lugar ruim, nós já queremos arrumar uma vaga para ele lá, não é? Porque nós somos seres humanos. Jesus não, irmãos, Ele amou a todos e continua nos amando. Então Ele disse que tribulação não faz o amor dele acabar. Tem alguém atribulado nesta manhã? O que é a tribulação, irmão? A tribulação é sofrimento, preocupação, cuidado, que tira a nossa alegria, a nossa paz. Então eu falei, isso aí está atribulado hoje. Por quê? Porque a pessoa está mal da vida, descontente, não tem nada certo na sua vida. Mas isso aí não separa, Ele continua nos amando. Está alguém atribulado nesta manhã? Rapaz, se você... Que falta que faz a pessoa... Sabe, estudar contexto histórico, entender que a carta aos romanos eram irmãos que estavam em Roma. Roma perseguiu muitos cristãos e que, apesar de todas as perseguições e tudo, esses irmãos, perseveraram na fé ali, crendo no Senhor Jesus Cristo e tendo certeza da sua salvação, porque sabiam que independente do que aconteça, independente do que ocorra, da perseguição, de ser lançado em calabouço, ser lançado nas arenas, independente do que acontecesse, o amor de Deus por nós, manifesto em Cristo Jesus, que perdoou e nos justificou, isso daí era acima de todas as coisas. Essa era a ideia dali, entendeu? Essas preocupações que ele diz aí, é o que Cristo fala lá assim, não vos preocupeis com o que haveis de comer, o que haveis de vestir, entendeu? Não vos preocupeis, porque esse tipo de preocupação humana é uma preocupação do nosso dia a dia e não sei o que lá, o que a gente vai fazer, mas a gente tem que crer que Deus é dono de absolutamente todas as coisas. Ai, ai. Eu não sei nem o que dizer. Então vamos tocar para frente aí, Cabos. O Senhor continua te amando do mesmo jeito. Está alguém sendo angustiado por sofrimentos, por medo do amanhã, pelas coisas que sucederam na tua vida, e você não pensa outra coisa? Você pega assim, você vai ver, ele pega uma leitura linda, certo? Uma leitura linda, Romanos 8, que diremos, pois, essas coisas, de quando Paulo mostra qual que foi a atuação de Deus na história humana para até Cristo Jesus e a obra da salvação. Aí ele, extasiado, ele diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Quer dizer, que concluir disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a conclusão óbvia, ululante de quando você lê. Entendeu? Um negócio lindo ali. Aí ele vai reduzir isso ao quê? Ele começou, aí vai reduzir isso ao quê? Ao CCBano, ao seu dia a dia, à sua preocupação cotidiana, a congregar. É isso, entendeu? É isso. A pregação vai ficar isso. Estou te dizendo, até a própria carta que ele acabou de ler, até isso é descartado. Não só essa carta, porque eu não li todas, porque haja paciência, mas assim, eu li algumas e basicamente todas, essa pregação pega essas cartas todas, cria um bolinho de papel e taca no lixo. É isso. Bom. Coisa, toda hora lembra deste problema que te amola, que te incomoda. Ah, meu Deus, que angústia que eu tenho, que tristeza. Já acordo pensando, mas o Senhor continua te amando do mesmo jeito. Perseguições existem de várias maneiras, física também existe, e espirituais, mas o Senhor continua nos amando. Quem está padecendo necessidade, fome, dificuldade de se vestir dignamente,
passando perigo, ou sujeito até a ser assaltada a pessoa e ser até violentado por essas pessoas que andam neste mundo, maldosas, sanguinárias, Deus continua nos amando. E o que diz aqui? Por amor de ti, Senhor, nós somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Aqui está, irmãos, a reciprocidade. Que Ele continua nos amando, continua. Mas e o amor nosso para com Ele? Aí você vai ver a explicação aí. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Bom, vamos lá. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Será que nós amamos tanto o Senhor, a ponto de dizer, Senhor, eu te amo, até estou pronto a morrer, mas eu continuo te amando? Às vezes não. Às vezes, por qualquer outra coisinha, esquecemos do amor que teríamos que ter com o Senhor e cometemos coisas que desagradam e entristeçam o Senhor. Então, irmãos, a palavra vem para afirmar que Ele continua nos amando, mas nós não podemos deixar de amá-lo. Tá vendo? Todas as cartas que diz que a palavra de Deus fala isso, fala aquilo outro, dando a entender que a palavra de Deus é Bíblia, pronto. A palavra vem para dizer que Ele continua nos amando. Que palavra é essa? É o que Ele está pregando, é o que Ele está dizendo. Isso é a palavra. Então diz assim que nem profundidade, nem altura, nem pessoa nenhuma pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor, do amor dele para conosco. Ele continua nos amando, mas a pergunta é, nós amamos o Senhor reciprocamente como Ele nos ama também? Ou nosso amor ele é condicionado às necessidades que temos? Quando precisamos, a gente ama. Quando tem necessidade, corre a orar. Quando não precisa mais nada, nunca mais ora. Não congrega mais, não lembra mais de Deus, porque quem ama não... Tá vendo? O que é amar a Deus? É assim, orar, maravilha, congregar, isso é amar a Deus, é congregar. Não lembra mais de Deus. Quem é o Deus aí dessa pregação? Se o Deus que ele está dizendo é a CCB, maravilha. Então você está lembrando de Deus quando você congrega. Entendeu? Ama. Quando tem necessidade, corre a orar. Quando não precisa mais nada, nunca mais ora. Não congrega mais, não lembra mais de Deus. Porque quem ama não esquece. Mas quem esquece é porque não ama. E esta palavra o Senhor manda reclamando do nosso amor para com Ele. Olha, essa palavra está dizendo que Deus está reclamando que nosso amor para com Ele. Deus está reclamando ali. Então ele está recebendo uma revelação divina que Deus está reclamando que a gente não está amando tanto quanto deveria. Você vê que ele pega uma passagem bíblica tão linda e simplesmente destrói, assim. Destrói, assim. Perde completamente o efeito da passagem, que era o ápice, entendeu? O ápice ali de Romanos, quando mostra que tudo aquilo que Deus fez culminou na nossa salvação. Quer dizer, que diremos, pois? Ou seja, não tem mais o que dizer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois? Entendeu? Essas coisas é o que ele citou antes. Ai, dureza. Amemos o Senhor, irmãos, porque Ele foi enviado, sofreu por nós e não reclamou do seu sofrimento. Aceitou a vontade de Deus para nos dar condição de estarmos aqui hoje. Vejam, são quase 20 séculos praticamente que passaram e nós estamos aqui ainda participando do mesmo amor. Continua nos amando, atende nossa necessidade, faz maravilhas. Olha aqui, ó. O que é o amor de Deus para conosco? O que traduz o amor de Deus para conosco? É a salvação? Não é a salvação, porque a salvação, igual ele acabou de falar, é um processo pelo qual a justificação é o seguinte, é você errando, Deus te perdoando, você buscando a palavra e não sei o que lá, e você se esforçando para produzir boas obras, isso é justificação. Então, uma vez que você conclua esse processo, com sucesso, obviamente, você é aceito por Deus. Então, portanto, salvo. Tá certo? Essa é a ideia que ele está passando ali na pregação. Então, a salvação... Então, o amor de Deus não não se traduz para nós na nossa salvação. Não se traduz. O amor de Deus que Paulo estava dizendo ali em Romanos era porque Deus atende às nossas necessidades. Você acha que eu estou mentindo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Que passaram e nós estamos aqui ainda participando do mesmo amor. Continua nos amando, atende nossa necessidade, faz maravilhas. Este número grande de pedidos que foi lido aqui é porque sabe que Ele ama e atende. Ele nos atende quando tem liberdade para testemunhar. Tá vendo? Então o amor de Deus é atender às nossas necessidades cotidianas. É isso aí.
É nisso que se resume o amor de Deus. Tu tá precisando de um carro novo, ora a Deus que Deus vai te dar esse carro novo. Se Deus não te der, é porque não te ama, né? É esse que é o ponto. Então, coitado dos irmãos que morreram ali naqueles primeiros séculos, e até hoje, na verdade, né? Não foi só nos primeiros séculos, mas que morreram, que assim, tiveram mortes terríveis, tiveram assim coisas, passaram por sofrimentos inigualáveis. Deus, nesse conceito dele, Deus assim tinha o oposto de amor por eles, entendeu? Porque pelo que eles passaram ali, inclusive os de hoje em dia, né, ali sendo perseguido em locais, perseguição religiosa assim muito complicada em países aí tipo Coreia do Norte, tipo países ali da África, ali do Ocidente, no Oriente ali, desculpa. Então, quer dizer, não, Deus não ama esses daí não, porque coitado deles, né? Você vê, assim, não adianta esse papel, não adianta essas circulares. Mesmo que algumas dessas circulares tenham verdades escritas ali, mas palavras ao vento. Vocês querem realmente mudar? Institua estudo bíblico, EBD, explique para as pessoas o que são as coisas. Entendeu? Ensina as pessoas. Se é essa a intenção. Palavras ao vento não adianta nada. Ou seja, o resumo do amor de Deus é seu carro novo. Passaram e nós estamos aqui ainda participando do mesmo amor. Continua nos amando, atende nossa necessidade, faz maravilhas. Este número grande de pedidos que foi lido aqui é porque sabe que Ele ama e atende. Ele nos atende quando tem liberdade para testemunhar. Quantos que vêm aqui agradecê-lo porque receberam o benefício, porque Ele continua amando. E hoje Ele reclama. Ou seja, os que não foram lá testemunhar, que não receberam benefício, a conclusão lógica é que Deus não te amou. É por isso que você não teve seu pedido atendido. Beleza, hein? Eu nunca tinha lido Romanos com esse óculos aí, graças a Deus, né? Espero que nunca leia. Mas nunca tinha visto que Paulo queria dizer isso daí quando ele falou que diremos, pois, essas coisas, né? Onde está o nosso amor para com Ele? Amemos o Senhor, irmãos. Quem ama o Senhor não esquece dele, não esquece da sua palavra, não esquece dos seus conselhos. Irmandade, não rejeite este conselho desta manhã. Tá vendo? Quem ama o Senhor não esquece da sua palavra, dos seus conselhos. Não rejeite este conselho. Resumindo, este conselho é o Deus que está falando. Então você não deve rejeitar. E você vai ver que ele vai falar de congregar aqui também. Olha lá. Então isso é que é amar o Senhor. Então, qual é o sinal que Deus te ama? É porque Ele atende os seus pedidos. Qual é o sinal que você ama a Deus? É porque você ouve atentamente o que é pregado e não rejeita e obedece e não deixa de congregar. Ah, que maravilha! Pega um livro que é a Carta aos Romanos, que é lindo, que diremos, pois, essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é o foco de absolutamente tudo. E reduz isso a uma instituição religiosa e às suas necessidades cotidianas. É isso aí, né? Que direi mais, pois, a esta coisa aqui, né? Porque Ele quer multiplicar o seu amor para conosco. Quanto mais nós o amarmos, mais Ele manifestará em nós o seu amor. Certo. Bendito seja o Senhor. Irmãos, negligência é coisa ruim. Ninguém gosta de ser Aí você vai ver. não é? Sim, desprezado. Exato. Olha como é que você despreza a Deus. Para quem passa por isso, não é? Imagine, por exemplo, num casamento, num matrimônio, quando há algum desgosto num dos dois e comece a rejeitar, esquece de mim. Isso é ofensa. Mas como você é minha mulher, você é meu marido, como é que eu vou esquecer de você? Não te amo mais. Hoje acontece muito disso, o casamento desfaz. Aí pergunta, o que aconteceu, irmãos? Que vocês chegaram, não conseguem conviver mais. Eu acelerei porque ninguém merece, tá? Acelerei um pouquinho mais aqui porque ninguém merece, tá? Não tenho mais amor por ela, não tenho mais amor por ele. Mas não é possível, vocês não casaram, vocês não declararam amor um para com o outro. Mas agora esfriou, não tenho mais amor. O que acontece? Acaba o casamento. Espiritualmente, nós estamos noivos com o Senhor Jesus. Ele continua sendo sincero, fiel, amoroso, paciente, suporta a gente, suporta o nosso defeito. E a gente se esquece dele. Mas que amor é esse? Você esqueceu que você tem mulher? Que você é casado? De fato esqueci. Então, que amor que você tem pela tua mulher?
Ela é tua esposa. Não é assim que a gente fala? A irmã, quando reclama, você não é meu esposo, você não me ama mais, porque você esquece de mim, você não fala mais comigo, não conversa mais comigo, você não fica contente perto de mim, dentro de casa você é estranho, então você perdeu o amor para mim. Não é assim que a mulherada fala com o marido? Ou vice-versa? O Senhor Jesus também fala, eu continuo amando, derramando o meu amor, derramando os dons, abençoando, guardando, protegendo, suportando as imperfeições que você... Deixa eu até diminuir para a velocidade normal que eu estava. Não é a velocidade normal, ele está acelerado justamente por causa... Então aqui ele vai resumir o que é amar a Deus e o que Deus te ama. Vamos lá. Então você perdeu o amor para mim. Não é assim que a mulherada fala com o marido? Ou vice-versa? O Senhor Jesus também fala, eu continuo amando, derramando o meu amor, derramando os dons, abençoando, guardando, protegendo, suportando as imperfeições que vocês têm. E vocês esquecem de mim. Não oram mais, não cantam mais. Alguns não congregam mais por esse mundo afora ouvindo... Olha que absurdo! Não oram mais, né? Mas não congregam mais. Esse daí é o símbolo que você deixou de amar. Deixou de ir na CCB, deixou de amar. É isso aí, né? Bom, já está acabando, graças a Deus. Agora, alguém está ouvindo isso aqui, assistindo isso, este culto, não congregando, assistindo, fazendo uma coisa ou outra, e de vez em quando dá uma olhada no celular ou qualquer aparelho que tem. Tá vendo? Não basta você assistir também. Então, se você está assistindo isso em algum lugar, esse culto, se você estiver fazendo uma outra coisa, é sinal de que você não ama a Deus também. Porque no final das contas, quem é Deus? CCB, né? Então é isso aí. Este culto, não congregando, assistindo, fazendo uma coisa ou outra, e de vez em quando dá uma olhada no celular ou qualquer aparelho que tem, é culto e tal, mas está fazendo outra coisa, você não ama, porque quem ama não trata desse jeito, não despreza. Mandade aceita nesta manhã esta proposta, vamos ser recíprocos com o Senhor. O Senhor anuncia que o amor dele é grande para conosco, e o nosso, quem quiser amar o Senhor, ele mesmo colocará em vossos corações o desejo de servir ao Senhor com alegria. Por exemplo, os que vieram congregar hoje, domingo de manhã, é porque deve ter um pouquinho de amor, não é? Se não tivessem, estariam descansando agora, mas viemos aqui, alguns levantaram por esse mundo afora para participar do... Quem veio, né, tá vendo, tem um pouquinho de amor pela santa, né? Se não tivesse, não viria, né? Culto de uma forma ou de outra, é porque existe um pouco de amor. Seja nesta manhã multiplicado o nosso amor para com o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado. Graças a Deus acabou. Então, maravilha. Eu queria trazer isso daqui. Deixa eu até tirar esse negócio. Bom, então aqui mostra claramente. A gente trouxe o ensinamento aqui, a circular 183 e leu. Você vê que a pregação que aconteceu minutos depois desfez da circular. Resumindo, quando a gente diz existe uma CCB do papel e uma CCB da prática, inclusive, depois eu vou até trazer, tem uma circular lá que diz que Deus, né, na sua... digamos assim, na sua unidade é composto de 3 pessoas distintas. É um outro ensinamento, dizendo assim, que Deus é triuno. Beleza, só precisa combinar isso com os seus próprios ensinamentos. Você pega na contracapa do Inário lá, a palavra distinto ele tirou, entendeu? Talvez eles voltem daqui a pouco. Mas, eu estou dizendo, não adianta você querer no papel escrever uma coisa, sendo que na prática, nem quem ensinou pratica aquilo que está ensinando. Nem quem ensinou. Imagina quem ouviu. Porque é o seguinte, grande parte destes ensinamentos, essas circulares que colocaram aqui, tem termos teológicos que as pessoas não têm ideia do que você está falando. Então você leu aquilo ali, ó, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, a pessoa não consegue nem entender aquilo que você está dizendo. Entendeu? Aqui, por exemplo, nessa circular, deixa muito claro que você é nova criatura quando você crê. Aí, no próximo batismo que a pessoa vai congregar, vai dizer, hoje é o dia da festa, é o banquete do perdão. Vem aqui hoje que seus pecados serão perdoados, você será uma nova criatura. Pronto, pegou o ensinamento e lixo. Não precisou ir num batismo. No mesmo dia aconteceu. Pelo que eu vi ali, o tanque de batismo ali está cheio de água. Então, possivelmente hoje deve ter batismo lá. Se alguém tiver e assistir, grave isso e veja se o que eu estou falando vai estar fora. Grave o batismo e grave o que eles vão estar dizendo que vai acontecer quando a pessoa passar na água. Se não vai ser exatamente essa mesma coisa. Tá certo? Então, como aqui o pessoal pede, circulares, vai ler a circular, não sei o que lá, não sei o que lá.
li a circular, li uma delas que já foi o suficiente. Talvez eu pegue um ponto ou outro, não lerei mais circular completa, porque isso aí é inútil, isso é perda de tempo. Por quê? Ele vai ler aquilo ali que é uma resposta externa, porque aquilo ali não diz respeito ao CCBano no seu dia a dia, serve como desculpa para pessoas que defendem ali, dizer, não, tá vendo como não é tão ruim assim, existe um ponto aqui, existe outro ponto ali, mas o fato é que isso não vai se traduzir em mudança interna, entendeu? Tá certo? Então, queiram saber se eu estou com razão ou não, gravem os cultos, as palavras, as pregações, os ensinos, e vocês verão que isso não faz o menor sentido. Bom, se você gostou desse vídeo longo, como eu falei que seria, dê like, curta, compartilha, se inscreva no canal e mande esse vídeo. Tomara que chegue nos anciãos. Porque o meu ponto aqui seria, eu não acredito que vai mudar absolutamente nada. Mas ficaria muito feliz se mudasse. Eu gostaria de estar errado nesse ponto. Eu gostaria que mudasse. Eu gostaria que de hoje para amanhã o pessoal enxergasse, rapaz, a gente está pregando heresia aqui, vamos nos corrigir. Eu acharia excelente. Eu acredito racionalmente que não vai acontecer nunca. Mas, né, gostaria que tivesse errado, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, numa próxima live. Até mais e tchau, tchau. Deus abençoe.